o primeiro alvo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, mais um programa Família. E olha eu aqui, uma voz diferente para quem está ouvindo pela nossa rádio, uma voz e uma visão diferente para quem está assistindo agora pela programação da HIT. Eu sou o pastor Elvis e hoje estou aqui substituindo o pastor Carlos e a pastora Thaís. Missão não muito fácil, mas compreensível, porque eu sei que eles estão aniversariando mais um ano de casados. Que Deus abençoe esse casal que vence e que dure até o fim de seus dias em o nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, tanto pela nossa rádio como também pela HIT TV, você vai curtir, vai aproveitar uma programação cheia de unção e de poder de Deus. Como não podia faltar, está aqui do meu lado esquerdo o pastor Zé de Jesus. Bom dia, pastor Zé de Jesus. Bom dia, pastor Elvis. Bom dia você que está acompanhando a nossa rádio. Nossa rádio e também na HIT TV. Hoje é um dia de bênçãos, hoje é um dia de alegria para você. Hoje é um dia de muita manifestação do poder de Deus. Lembrando a todos que depois aqui temos ainda 3 cultos hoje. Daqui a pouco a gente dá esses recados em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Exatamente. E do meu lado direito aqui eu tenho um pastor também. Eu estava ali conversando com ele antes de iniciarmos aqui, que eu conheço de longa data. Tem uma experiência muito legal. Porque ele tem talentos múltiplos, né? Não apenas o talento de pregação, de pregador da palavra de Deus, mas se nada der certo, humorista é uma das profissões que o pastor Fábio Joaquim, ele pode seguir. Homem de Deus, homem de responsabilidade, mas que rapaz engraçado também. Tudo bem, pastor? Tudo certinho, pastor. Pastor, bom dia para o senhor. Bom dia, pastor Zé de Jesus. Bom dia, pastor. Você que nos acompanha, em nome de Cristo Jesus, que bom estar com vocês, né? Essa programação especial, esse programa maravilhoso. Estamos aqui com o pastor, mas também trouxe o Silvio, viu? Trouxe o Silvio. O Silvio também está na área, se ele roubar é pênalti, viu? Estamos aí. O senhor ainda aguarda, porque a gente vai fazer um pequeno mistério, um pequeno suspense do senhor fazer aí a voz do Silvio e tudo mais, mas eu quero convidar você a participar conosco, né? Deixar aqui o seu pedido de oração, também a sua sugestão ou até um aconselhamento. O que você está achando do programa no dia de hoje? Você pode nos mandar um WhatsApp, que o telefone é 3226 1111, 0 prestadora 11, para quem está assistindo de todo o Brasil, quem não, porque fora também, online, alguma coisa, você pode também nos mandar. 0 prestadora 11 3226 1111. Vai ser bênção demais ler o seu nome, a sua cidade e o seu comentário em o nome de Jesus. Como o pastor Zé de Jesus falou, logo mais, acabando aqui a programação, ele estará lá no altar para pregar, para orar, louvar ao Senhor, e por que também não pregar, né? O ministro ali também está fazendo do louvor uma pregação. Qual a expectativa para hoje, pastor? As expectativas são as melhores, né? Sempre tem poder, sempre tem muita cura, muita libertação, né? E muita manifestação de Deus. Você que é adorador. Pastor, eu amo adorar a Deus. Também tenho aquele momento de adoração. Vai ser um dia lindo, preparado do coração de Deus para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. E uma coisa que eu não, acredito que está todo mundo acompanhando, nosso missionário ele está lá na Romênia agora, e ontem ele fez uma reunião incrível, num teatro também incrível, juntamente com o pastor Hilton. Eu vi lá o reverendo Machado, vi também outros pastores de Portugal lá, e Deus tem operado maravilhas. E não apenas, né, porque agora de passagem comprada, já tenho data para voltar para a Inglaterra, dia 14 de maio, estou regressando lá agora com visto de missionário, visto correto, e Deus ele tem operado. Mas a mesma operação de maravilhas que está acontecendo fora do Brasil é o que vai acontecer hoje na nossa sede estadual aqui de São Paulo, na Avenida São João 791. Você não pode ficar de fora. 3 reuniões hoje maravilhosas, às 9, às 14 e às 18, e amanhã também um dia repleto de cultos para você ser muito abençoado. Mas eu quero frisar para hoje, você que está nos acompanhando, pegue o seu carro, transporte público, Avenida São João 791, às 9, 14 e 18, você não pode perder, não pode ficar de fora. Pastor Fábio, como é que estão os trabalhos lá na nossa igreja da Freguesia do Ó? Bênção, pastor, você que nos acompanha, é uma bênção, né? Estamos na Zona Norte. O senhor sabe que eu estou dividindo a banca com o senhor aqui, com o pastor Zé de Jesus. Estava antes lá, né? Exato. O pastor Zé de Jesus estava na freguesia, fez um trabalho abençoado lá e dando continuidade, né? Ali é um local, na verdade, pastor, que a gente conhece um pouquinho, porque eu me casei ali, né? Naquela igreja lá. Então eu me converti na Vila Nova Cachoeirinha, né? Hoje nós temos a nossa tenda lá, abençoada, né? E aí eu me casei ali na freguesia, né?
Então eu recebi essa honra de poder voltar, até brinco com o pessoal, né? Falei assim, estou voltando aqui para o altar para pregar aonde eu me casei, né? Foi até o pastor Josias que fez ali o casamento. Então é muito bacana, né? Porque você vai lembrando assim, né? De como você viveu. O pastor Zé de Jesus fez um trabalho abençoado. Também. O pastor Josias também que passou foi por lá. pastor lá. O pastor Josias começou o trabalho lá, né? Aí veio o pastor Charles, tudo. Aí depois o pastor Zé passou o bastão para mim, nós estamos seguindo. E vamos que vamos, em nome de Jesus. Que bênção. Eu estava recordando, conversando com o pastor Fábio, que quando eu entrei na Igreja da Graça, eu ouvia muito a nossa rádio e tinha um programa lá chamado Game Show. Não sei se o Zé vai lembrar disso. Lembro. Game Show. Mas porque eu estou do lado de duas pessoas que marcaram muito a minha história, minha trajetória, principalmente com jovens. E eu lembro que quando eu entrei, o pastor Josias, ele era o pastor da juventude. E foi ele quem me deu a primeira liderança, assim, do primeiro ministério no grupo de jovens. Ele falou, ó, você e uma outra moça chamada Mara, vocês vão liderar esse ministério juntos para pegar jovens aqui na sede. E eu olhava o tempo todo o pastor Fábio com ele. Mas eu não sabia, ouvindo o Game Show, que a voz que eu ouvia era a do pastor Fábio. E aí era um programa que divertia, eu ligava para participar do sorteio de CDs, de livros e tudo mais, e era uma diversão só. A história do senhor, o senhor disse que morava aqui perto da sede. Na verdade, assim, eu morava ali mesmo na Zona Norte, né? Eu trabalhava aqui pertinho, né? Trabalhava aqui na 7 de Abril, trabalhava num banco ali, né? E eu vinha para cá fazer a obra de Deus, né? Ficava com o pastor aqui, ele estava na sede na época. E a gente começou, né? Brincando lá, ele tinha esse programa chamado Game Show. E, né? Tava lá, tudo aí um dia voltando para casa, né? Auxiliava ele ali, voltando para casa, ele pegou e falou para mim, falou assim, olha, estamos precisando de alguns personagens aí, né? Aí eu peguei e comecei a brincar com ele, né? Primeiro começou com o Canhedo, né? Porque tem o QV e tem o Canhedo, né? Uhum. É o Canhedo também fala, né? É o Canhedo. Aí começou com o Canhedo, né? Aí depois a gente começou a brincar, o pessoal falou, nossa, quando você fala também parece o Silvio, né, cara? Aí comecei a brincar também, foi... E agora estamos assim, né? Graças a Deus. E você que nos acompanha, né? Olha... Tá dando spoiler. A HIT, tá? É a TV agora que eu escolhi. Eu saí de onde eu estava, eu estou na HIT, porque aqui realmente faz a diferença, viu, pessoal? Depois que descobriu-se esse talento do senhor aqui na rádio, porque também era televisionado ou não? No início, na verdade, a gente tinha só ali pela nossa rádio. Mas a gente começou a sair fazer campanhas, né? Uhum. Aí começamos a ir para as igrejas, tal, o pessoal nos acompanhava. E aí começou lá na tenda, onde vai construir o nosso templo. Na tenda ali nós íamos, né? Tarde de show. E tinha, né? Tinha ali, era tarde de show ali, o pastor conhece, né, pastor? Participava junto lá. Participava lá. E a gente ficava lá com os jovens, né? Cerca ali de 1.000 e poucos jovens, 2.000 e poucos jovens, todo sábado à tarde. Tava lá, tava o pastor Josias, né? O pastor Josias Cruz. E o doutor Davi, né? Que era o Ruf, né? É o David e o Ruf. O Ruf era o pastor Josias e o David, o doutor Davi, era uma bênção. Que legal. Estamos aí. De toda essa participação, estando desses dois lados de homens de Deus aqui, o pastor Zé de Jesus, que acompanhei bastante ali, vindo de Guaianazes também, aqui na abertura dos jovens, eu gostaria de perguntar para o senhor, sei que o senhor é apresentador aqui, mas gostaria de depois perguntar para o pastor Fábio, de onde que surgiu esse sentimento de falar, eu vou ser um pastor? Demorou. Porque eu lembro da sua empolgação, que até hoje ele é bem empolgado, abrindo todos os cultos. Esse homem é animado. Pastor muito feliz. E isso é bênção de se ver na abertura dos cultos. Mas olhando para aquele Vanderlei lá atrás, que hoje é o Zé de Jesus, como que surgiu e brotou isso, pastor? Pastor, na verdade eu gostava muito de abrir cultos, né? De cantar, de levar o povo a Deus. Isso aí sempre foi o objetivo. Eu gostava de ver as pessoas adorando a Deus, pulando, feliz, depois chorando, né, de quebrantamento. Sempre foi o desejo do meu coração. Mas ser pastor demorou. Né? Chamavam, né? Você tem chamado. Eu, tá bom, o dia que Deus falar comigo, mas ele já estava falando, eu que não queria ouvir. Né? Aí teve um tempo que eu estava trabalhando num grande lugar aqui na Avenida Paulista, e eu estava lá, e o meu pensamento na igreja. Eu estava trabalhando, e como será que está na igreja? Como será que está a galera? Como será que estão os amigos? Como é que está? Aí quando eu trabalhava de domingo às vezes. Uhum. Aí no domingo era um sofrimento só. Aí acabava um horário assim, que eu sabia que estava acabando o culto, eu ligava.
E aí, era o Éder, amigo meu. E aí, Éder, como foi? Não, foi uma benção. Poxa, caramba. Ele falou, seria melhor se eu estivesse aqui. Eu falei, mas no próximo eu vou estar. Né? Aí até o tempo que eu falei, Jesus, eu estou sentindo muita necessidade de estar na igreja. De ficar direto na igreja, de não sair da igreja. E aí eu pedi, fui falar para Jesus. Falei, se for chamado mesmo, se o senhor tem esse chamado para mim de pastor, fala comigo. Né? Pode usar o pastor para falar comigo. Para quê? Saí do serviço, cheguei no domingo à noite. O pastor mudou a mensagem, né? Para falar no seu coração. Abraão, sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes e vai para o lugar aonde eu te enviar. Aí eu, Jesus, será que é isso mesmo? Ele passou continuando, pregando. Até teve um momento, falei, tá bom, Senhor, eu vou aceitar o chamado. Aí eu fui na empresa, pedi a conta, né? Pedi a conta, falei com o pastor, era o pastor Jefferson, na época, que está lá em Presidente Prudente, abraço, pastor Jefferson. Aí ele falou, você é doido? Você pediu a conta. Eu falei, pastor, eu não aguento mais. Não aguento mais, é chamado. E se o senhor não aceitar, tudo bem. Ele, não, calma, né? Fica aí ajudando e tal. E foi assim que começou. Eu comecei a ficar na igreja direto, atendendo como auxiliar, né? Só com o coração ali. Eu lembro às vezes que lógico, a igreja sempre tem uma condição para a gente ficar, mas eu ficava o dia todo. Aí chegava aquelas senhorinhas assim, oi, Vanderlei, tudo bem? Eu vim trazer um almoço para você, eu lembrei de você. Eu falei, Jesus, maná. Um carinho, né? Um carinho, sempre vinha. E foi indo, eu vim aqui para a sede, né, com o pastor Jaime, ele me ensinando bastante até hoje, né? Sempre aprendendo com os homens de Deus. E estamos aí, nessa caminhada. E com o senhor, pastor? Depois o senhor veio trabalhando, chegando aqui perto, começou a frequentar, pastor Josias aqui, enxergou o talento. Quando que brotou esse desejo e falou, não, é isso que eu vou fazer que nem o Zé também, pedir as contas, agora eu vou me dedicar 100% à obra? Ali, a nossa história ali foi, eu trabalhava aqui pertinho no banco, né? Trabalhava num banco aqui, que eu não vou falar o nome, tá? Porque ninguém ajuda a obra, tá? Não quero nem saber, tá? Mas aí trabalhava no banco ali e eu já vinha, né? Ajudava o pastor Josias ali como voluntário. Então eu entrava às 8, né, e saía às 2. Era um trabalho ali por telefone, a gente prestava um suporte para clientes, também para o pessoal do banco. E aí vinha, participava, ajudava, né? Eu congregava na Cachoeirinha, né? Depois vinha aqui para a sede para poder estar aí com o pastor. E aí de repente começou a vir aquela vontade, né, de ficar ali integralmente. Só que a minha empresa, eu tinha muitos anos e não mandava embora. Aí eu falei para Deus, meu Deus, olha, se for realmente um propósito do Senhor, vai dar tudo certo. E deu, né? A empresa, ela acabou fechando um contrato lá e ia transferir, né, o setor para um outro local e quem não quisesse, né, poderia ir embora. Aí sentou o pessoal na sala e falou assim, olha, vamos ser transferidos para um outro setor e papapá, então o nosso setor vai ser aqui, né, absorvido por um outro setor. Alguém não quer? Só eu levantei a mão na sala, né? Levantei a mão, falei assim, tô saindo e tal, e aí começamos, né? Eu vim para cá, para a sede casado, né? Minha esposa trabalhava aqui no Bom Retiro, eu vinha fazer a obra aqui. Eu falava com ele, gente, que mundo pequeno. Depois que eu entrei na Igreja da Graça, eu descobri que eu e a esposa dele trabalhávamos na mesma empresa. Na mesma empresa, aqui no Bom Retiro. Empresa. Encontrei com ela várias vezes lá, mas eu não sabia que era a esposa do pastor Fábio. E aí, trabalhando ali, ela aqui, eu ali, foi. Aí depois fui enviado em 2009 para Interlagos. Depois de Interlagos, eu fui para o Taboão Pirajussara. Aí depois a regional do Tatuapé, a regional de Sapopemba, para Sanacé, onde tudo começou, né? Que ali foi uma escola, algo maravilhoso ali de Deus. E por último, agora estamos na freguesia, onde eu me casei. Olha que bênção. Que bênção. E glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Estamos aí. Não sei porque o tocante do assunto, mas para todos que estão nos ouvindo e assistindo, aqueles que estão, né, têm o desejo de fazer a obra, de realmente ali ajudar na igreja, que você se sinta inspirado também. Cada um com a sua história, cada um com a sua particularidade. O pastor Fábio até falou. E o senhor, pastor Elvis, quando o senhor começou? Entrei na Igreja da Graça, fiquei 10 anos nos Jovens da Igreja da Graça, depois eu virei auxiliar da Igreja da Graça aqui da sede, e depois atravessei a rua do outro lado do
do oceano. Do ladinho. Logo ali. Inglaterra, na Inglaterra. Logo ali do lado, lá em Londres, e Deus está operando maravilhas e vai operar muito mais. Antes da gente ir para os destaques aqui do Kleber, eu gostaria que você participasse conosco. Mande a sua mensagem de texto para o 0 Prestadora 11, nosso WhatsApp, 3226-1111, 0 Prestadora 11, 3226-1111, para que você seja cheio e para que você consiga ali, em nome de Jesus, participar aqui ao vivo conosco. Vai ser uma alegria ter a sua participação. Vamos ver o primeiro destaque então? Por favor, Kleber, solta pra gente. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha só, você consegue imaginar estar na sua casa um dia tranquilo e de repente um objeto misterioso cair do céu? Pois é, isso aconteceu em uma residência da cidade de Nápoles, que fica na Flórida, nos Estados Unidos, e surpreendeu todo mundo. Dá só uma olhada. O objeto que caiu foi um cilindro feito de liga metálica, com peso aproximado de 700 gramas, 10 centímetros de altura e 4 de diâmetro. E tratava-se de uma peça que fazia parte da Estação Espacial Internacional da NASA. Ela se desprendeu e despencou em direção à Terra. O objeto causou enorme prejuízo. O cilindro atravessou 2 andares da casa e, por pouco, não atingiu uma criança. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Um baita susto, não é mesmo? E olha só que curiosa essa outra notícia que aconteceu em Belo Horizonte, aqui mesmo no Brasil. A Polícia Militar do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros foram chamados para resgatar um jacaré. Isso mesmo, um jacaré. Segundo o chamado, o animal estava no jardim de um condomínio e causou um enorme susto nos moradores. No entanto, quando os policiais chegaram no local, se depararam com uma réplica do bicho feita de plástico. O boneco, de aproximadamente 1 metro de comprimento, pertence ao biólogo Adriano Marques de Souza. E ele tem uma empresa que fabrica réplicas de animais para uso científico e havia deixado o animal de mentira como decoração. Mas o vigilante que estava de plantão não sabia e foi um grande susto. Bom, por enquanto é só, mas continue ligado, porque daqui a pouco eu volto com mais destaques da redação. Até mais! Obrigado, Kleber. Olha só, destaque não muito comum, né? Tá Imagina doido. você, o melhor é o texto preparado pelo Kleber. Imagina se você dormindo e de repente algo no espaço atinge a sua casa. Não é uma situação que a gente está esperando, né? Caiu do céu também não é muito bom, não, né? Então, né? Tudo que cai do céu Eu assim... não gosto nada que cai do céu, não. não. Tem uma ligação boa, né? Não tem uma ligação muito boa, não. Né? Melhor deixar pra lá, né? Agora, o interessante, né? Qual seria a reação? Você vendo que, de repente, um cilindro caiu no meio da sua sala, furando ali 2 lances, né, de cômodos e atingiu ali, vindo do espaço, gente. Vindo do espaço. Numa casa cristã, como é que seria talvez a reação de um Silvio Santos cristão? Ou do como é que é? É do Quevedo. Do Quevedo. É do Canhedo. Tem Do o Quevedo, Canhedo. tem o Como é que Canhedo, poderia meu ser? Imagine-se então o Canhedo recebendo ali, meu Deus, o que aconteceu? Na verdade, assim, né? Tava sentado, aconteceu uma vez comigo, né? Certo. Eu estava sentado assistindo televisão, o Silvio Santos estava assistindo, né? E de repente caiu o cilindro na minha casa. Quando eu fui olhar, na verdade é um pote de marmita, né? Mas aí eu aproveitei, tava morninho, aí peguei, comi a marmita e aí fiquei recheadinho, graças a Deus, né? E é isso aí. Qual que seria a sua reação, pastor? Nem imagino. Né? De repente, tô aqui, opa, tá doido, mano? Cilindro, né? Um cilindro. Deus me livre. Coisa realmente Eu prefiro não imaginar. Melhor não Anormal. comentar, né? Agora, o jacaré de plástico mobilizar o corpo de bombeiros... Aí eu já sabia qual seria a minha reação, cara. Eu acho que primeiro ninguém... Porque estava bem realista. É. De Eu acho que plástico, mas bem eu realista. diria só uma coisa, né? Cebola nas canelas, né? Corre, né? Pernas para quem te quer. Agora, isso também me lembra muito o que acontece no mundo espiritual, né? O pastor aqui já começa pregando. Quando às vezes o inimigo ele apresenta algo, como a Bíblia diz, né? Ruge como um leão, mas não é.
né? E as pessoas ali passando, vendo um jacaré no meio da grama, mobilizaram o corpo de bombeiros e tiveram que um trabalho à toa. Isso foi em Belo Horizonte, gente, aqui mesmo, né? Então você pensa no engraçadinho também que deixou aquilo. O brasileiro tem que ser estudado, né? Como o cara faz isso? Assusta todo mundo. Achei que ia anunciar juízo, meu filho. Mas apesar que ele fez uma grande publicidade, se olhar por outro lado, né? Com certeza. Ele fez uma publicidade. O que vai ter de gente querendo assustar você conseguiu. Familiar, né? Se você quis aparecer, parabéns, você conseguiu. Você foi um sucesso. O que vai ter de gente... Pastor Elvis, toda semana aqui nós trazemos um caos. Certo. Né? Um caos de família. Certo. Né? Esse caso aqui tem acontecido muito, né? Eu vou passar a pergunta e eu gostaria assim, que vocês dessem a opinião e até vai esclarecer se tem alguém em casa que está passando por isso, né? Algum jovem aí que ainda está passando por isso. Olha só, tenho 21 anos, claro que nós não vamos falar o nome dele, né? Também R, né? O nome dele. Uhum. Tenho 21 anos e me preocupo por não conseguir praticar os ensinamentos da palavra. Acho que só envergonho em nome do Senhor. Os meus familiares são avessos ao cristianismo e não veem Deus operar na minha vida. Falam, olha só, isso é muito forte, falam até que ele é farsante, que Deus é farsante, né? Porque Jesus não responde às minhas orações. O meu maior desejo é conhecê-lo e nascer de novo. Forte. Pastor, sua palavra primeiro. Com o senhor. Na verdade, assim, né? Eu costumo falar na igreja, até o pessoal está nos acompanhando agora, de repente a pessoa fala, como é que eu posso, né, dar um bom exemplo? Primeira coisa, eu tenho falado lá na freguesia, né, por onde eu passo, que você precisa viver o evangelho para você. Sim. Então, se funciona para você, vai funcionar para quem está ao seu redor. Então, é muito fácil, né, a gente, de repente, querer pregar alguma coisa que às vezes a gente não está conseguindo viver. Nós estamos aqui, por exemplo, né, estamos com pastores aqui na bancada, e a gente procura, né, não só pregar uma palavra que Deus nos dá para passar para o povo o recado, né? A gente procura viver também essa mensagem. Então, o conselho que eu passo para você, que está nos acompanhando, que mandou a mensagem, também o pessoal que está nos assistindo, procure viver o evangelho. Se funcionar para você, vai funcionar para a sua família e funciona para a gente. É só você lutar para você procurar praticar o que você aprende. O evangelho ele é simples, né? Quando você começa a ouvir a palavra, e você, como o missionário fala, é uma vida de fé, igual andar de bicicleta, né? Parou de pedalar, você tem que colocar o pé no chão. Então, se você começar a praticar o evangelho, o resultado vai vir, você não tem que fazer força, você vai ser abençoado, porque você vai praticar o que Deus tem colocado no seu coração pela palavra, e todos ao redor vão ver. Quando Jesus transformou a água em vinho, a palavra diz que todos acreditaram. Então, entenda bem, ele simplesmente colocou para fora uma comunhão com Deus que ele tinha, né? Ele, Jesus, Deus, mas estava como homem, ele colocou ali para fora uma comunhão que ele tinha, clamando aos céus, ali ao Senhor, e o resultado aconteceu e a transformação se manifestou, pastores. Eu concordo plenamente, e algo que me vem, justamente pelo fato dele dizer que é jovem, me vem no meu coração a passagem de Filipenses, capítulo 4, o versículo 6, 7 e 8, né? O versículo 6 fala literalmente para não andarmos ansiosos por coisa alguma, né? Mas antes fazer os nossos pedidos conhecidos a Deus, sempre com ações de graça. Aí o versículo 7, ele fala que a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos. Mas o principal, por se tratar de um jovem, o versículo 8, ele fala tudo que aquilo que merece elogio, que é bom, que é agradável, nisso pensai. Quando a gente ouve, né, as pessoas zombando da nossa fé, ou seja lá o que for, às vezes nos criticando pela forma como nós estamos regendo a nossa vida debaixo da autoridade de Deus, eu acredito que nós devemos o tempo todo, principalmente o jovem, para não oscilar, para não ficar inconstante, pensar o tempo todo naquilo que agrada ao Senhor. Quando nós focamos, como o pastor Fábio mesmo disse, né? Colocamos nossos olhos na palavra, procuramos vivenciar aquilo começa a consumir os nossos pensamentos de uma tal forma que eu não sei com vocês, mas fazendo missões lá fora, estando longe de família, amigos, né? Inclusive do nosso ciclo aqui de pastores, era algo que eu acordava pensando, ia dormir pensando, não saía da minha cabeça o que eu poderia fazer naquele lugar. Sabe assim, Jesus, o que eu posso fazer aqui hoje? Eu acordei, a minha atividade é essa, o que eu posso fazer, como eu posso ser usado?
Então, inclusive para você que é jovem, está querendo um compromisso maior com Deus, o meu principal conselho seria, além, fora viver a palavra, pense nela o tempo todo. Porque hoje em dia nós sabemos que o diabo e os seus demônios têm tentado atingir muito a mente e os pensamentos dos jovens através dos conteúdos das mídias sociais, seja lá do que for. Então procure pensar em tudo aquilo que elogio. O Senhor disse uma coisa interessante no início. Às vezes querem... Vou deixar o senhor falar. Era isso que eu ia falar. Vou colocar um pouquinho de fogo no parque aqui. Porque muitas vezes, no caso desse jovem, o que deu a entender é que ele tem muita sede de Deus. Sim. Ele tem... E a gente vê muito na juventude de hoje. Tem muito jovem que quer ver o poder de Deus, eu quero ver a manifestação, eu quero ver o sobrenatural, Tem até, não vou falar de igrejas, Não, mas vamos entrar numa tenda, porque essa tenda vai revelar e o fogo vai cair, o negócio vai esquentar, tem isso e aquilo. Muita gente quer ver o sobrenatural de Deus, quer ver os milagres de Paulo, mas não querem praticar as obras que Paulo praticava. O que eu estou entendendo aqui é que ele quer mostrar algo forçado para a família dele. Eu quero mostrar que Deus existe, eu quero mostrar que Deus é bom, eu quero mostrar que Deus transforma, eu quero mostrar que Deus prospera. Mas ele não está tendo essa comunhão que leva... Para acontecer, né, pastor? Isso, que leva ele a ser abençoado. E muita gente que está no meio, assim, assistindo hoje a programação jovem, como purificará o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Não tem fórmula mágica. O pastor Jaime, nosso pastor, ele sempre fala, Deus não tem queridinhos. Sim, queridinhos, né? Privilegiados, exato. Deus, ele tem aqueles que buscam. Você quer ver o sobrenatural? Se consagra. Você vai, acorda de madrugada. Faz propósito com Deus. Deus, hoje eu vou orar 1 hora. Amanhã, Deus, eu vou crescer, eu vou orar 2. Você quer ver o sobrenatural mesmo? Então faça algo sobrenatural. Faça algo que as pessoas naturalmente não fazem, Faz algo também sobrenatural. O que uma pessoa natural não faz, eu quero ter o sobrenatural. Essa pessoa que está vivendo naturalzinho, não vai acontecer nela. Mas eu quero algo sobrenatural, então eu também vou fazer algo sobrenatural. Esses dias eu falava a respeito disso, Que assim, Jesus, sendo Deus, orava a Deus. Forte. Pois é. Então, olha só. Jesus, sendo Deus, orava a Deus, porque ele estava como homem. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Olha que coisa. E nas águas. E ele é Deus. E ele é Deus. Entendeu? Mas ele estava em forma de homem. É o que o senhor falou. É o resultado, a pessoa fica preocupada com o resultado. O resultado vem. Quando você busca, o resultado vem. É natural. É só caminhar com Deus que o resultado vem. Forte demais. Glória a Deus por isso. Fica essa mensagem aqui reflexiva desse caso de família. Muitas pessoas podem estar vivendo isso. O jeito certo de você alcançar é você realmente ter esse compromisso com o Senhor Jesus. A gente tem participação das pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo e eu quero convidar. Agita aí, pega o seu celular, manda um WhatsApp pra gente. Tô ouvindo, tô acompanhando a mensagem. Pastor Elvis, o programa tá uma programação abençoada. Quero fazer essa pergunta pro pastor Fábio. Conheço o pastor Fábio de tal lugar, de tal igreja. Deixa o seu comentário, manda pra gente aí a sua mensagem no 0 Prestadora 11 3226 1111. Coloca pra gente, por favor, a primeira mensagem. O Renato Rodrigues, de Pernambuco. Graça e paz, povo santo. Parabéns, pastores. Que Deus abençoe a união de vocês. Com certeza é para a pastora Thaís e para o pastor Carlos. Que Deus abençoe pastora Thaís, pastor Carlos. Realmente aí, Renato, que eles sejam muito abençoados para a glória de Deus. Casal que vence, casal que Deus levantou para essa geração para influenciar outros. Temos mais uma participação. A Dona Vera, de São Paulo. Bom dia, pastores. Que Deus os abençoe grandemente. Bom dia, Dona Vera. E que Deus abençoe poderosamente sua vida. Em nome de Jesus. Que você seja alcançada aí pela graça e pelo poder de Deus. A gente tem um VT aqui, pastor, com algumas fotos e vídeos do Senhor, talvez ministrando. Eu não vi antes, então a gente vai ver e acompanhar juntos. Por favor, coloca pra gente. O pessoal da rádio não vai ver, mas fique ligadinho, o pastor Fábio vai ficar comentando aqui. Mas depois nós vamos fazer os comentários. A esposa do Senhor, as filhinhas.
Qual o nome das filhas, pastor? É a Estela, a maiorzinha ali, a Estela, né? E a menorzinha ali é a Helena. E a esposa Helena. Elisângela. Elisângela. E o rapaz ali bacana ali, ó. Aquele rapaz ali é meu amigo, viu? Chama Fábio, aquele rapaz ali, viu? Boa. Senhor ministrando. Essa igreja... Aí já é na freguesia, já né? na freguesia. Isso, aí já é na freguesia já. Foto de casal que não pode faltar. Essa aí foi um propósito que nós estamos fazendo agora. São os 9 dons do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Isso aí foi o primeiro propósito, que é o amor. Eu falava que quando você faz por amor, tudo sai perfeito. E pelo amor de Deus, né? Pelo amor do Senhor Deus. Que forte, que bênção. Aí isso aí foi alegria. Agora eu vou... Olha que bonitinho. Agora eu vou perguntar das cores. Aí, ó. Aí foi amor, depois foi alegria, né? Amor, alegria, a paz. E se eu não me engano, o pastor Josias também está fazendo esse propósito. Tá fazendo propósito lá, né? também. Tá fazendo propósito também. Bênção de Deus aí, ó. Essas fotos aí, ó, elas são lá em Sapopemba, ó. Lá em Sapopemba, lá com o pessoal lá. Nosso povo abençoado de Sapopemba. Agora tá o pastor Valério, né? Aí são os irmãos que se batizaram na freguesia. Que Aí bênção. também a freguesia, o pessoal também, o pastor Vanderlei, conhece bem o povo amado aí. O pastor Vanderlei é meu vizinho, hein? Tá né? comigo lá, tá comigo lá. O pastor Vanderlei é lá. Coisa só Ele tá chamar. comigo, eu tô com ele, nós tamo junto. Aí esse jovem aí, ó, esse rapaz também, falou comigo, tem chamado. Isso eu não conhecia, não. Ele veio agora, o Júnior trouxe ele, o Júnior lá do Juninho. Aí ele veio e falou, pastor, queria fazer a obra, tal, que bênção aí. Hoje você vê que o programa tá caminhando aí pelo seu chamado, né? Bacana aí, ó. Legal, né? Tá caminhando pro chamado, Deus tá dirigindo pelo chamado aí, ó. Aí esse jovem aí se entregou a Cristo aí nesse dia. Olha a alegria dele quando Que sai, bênção. Que legal. ó. Já sai vibrando legal. já, ó. Que E a turma do bonitinho. lado ali, ó. Olha, pra mim não é novidade que coisas relacionadas aos jovens mexem comigo até O hoje. senhor trabalhou com jovens, né? Não tem como. É bênção de Deus, né? Pastor pregando ali Aí tá dando uma forte. mensagem. Pode aumentar pra gente ouvir a mensagem do pastor? Tá? Não tem nada a ver com o filho, ele não pode influenciar. Deus não pode influenciar a sua decisão. Você tem livre-arbítrio. Ó, preguei de manhã, tô pregando agora, já não tá igual a mensagem que eu preguei de manhã. Você entendeu? O filho, se ele quiser, ele vê o Deus do Pai falando, você vê esse Deus. E se aproxima também. Que bênção, hein? Essa mensagem, eu falava que um pai cristão, né, ele não gera um filho cristão, né? É o filho que depois, até como nós falamos aí, é o filho que vai vendo ali o Deus do pai e vai, né, ali se envolvendo, querendo esse Deus também para que ele possa servi-lo, né? Agora, eu vou tocar num ponto importante, porque eu acho que as pessoas que nos assistem, às vezes, acham que a nossa história, ela é inabalável. Sim. Né, que a gente, poxa, o pastor Zé de Jesus largou o trabalho, aceitou e aí falou, não, o pastor, se der a resposta eu vou aceitar, pronto, aceitei. E aí chega no pastor Fábio também, estava trabalhando, decidiu isso e aquilo, o pastor Elvis ficou aqui na sede, acha que a gente não teve percalços, né, durante a nossa trajetória. Exatamente. Arrependimentos, pastor. Eu tenho muitos arrependimentos de coisas, momentos que eu deveria ter buscado a Deus e não busquei. Quando eu entrei aqui na Igreja da Graça, algo que me impressionou muito, assim que eu sentei e eu vi o pastor Jaime pregando, o missionário pregando, eles abriam a Bíblia e ensinavam a viver uma vida santa. Né? Era uma coisa que eu estava esperando, instrução de como viver a minha vida baseada na palavra de Deus. E eu me arrependo, né? Ainda depois de um momento de várias coisas que, sendo confrontado pela palavra, eu me arrependo de muitas coisas que vieram contra mim, dizendo que talvez um dia eu não fosse pastor, né? Que se levantaram e falaram assim, não, você não está pronto, você não vai conseguir, ou isso e aquilo. Algum conselho, ou que o senhor possa, né, e queira, né, compartilhar sobre arrependimento de percalços que o senhor deveria ter feito, que olha, se eu fosse lá naquele início, teria feito diferente, teria me ajudado hoje. Assim, arrependimento, né, como você falou aí, meu início, a minha caminhada, eu ouvi muitas vozes, sabe? Então, o arrependimento que eu tenho é assim, a gente demorou muito, né, para tomar ali uma posição em relação ao ministério, porque a gente deixou, né, as pessoas, os conselhos virem. Porque aquele negócio, né, se o conselho fosse bom, a pessoa não dava, né? Ela vendia, né? O pessoal brinca lá fora e fala isso. Então, assim, não que a pessoa, de repente, que está ao seu lado, ela não vai dar para você ali um conselho, porque ela ama você, por isso ela te passa um conselho, mas nós temos o nosso Senhor. Então, tudo que é falado, de repente, né, nós temos que ir para a palavra para a gente poder analisar. Então, o meu começo, pastor, quase que eu desisti.
Você sabe que nós estamos falando a respeito de chamado. Eu lembro quando eu comecei assim na obra de Deus, um dos meus pastores, né? Infelizmente hoje ele não está mais no ministério, mas ele falou assim, eu tinha muita vontade de vir aqui para a sede, para trabalhar aqui com o pastor Jaime, com o missionário, né? O pastor Josias. E eu me lembro que ele virou para mim e falou assim, olha, eu estava orando, né? Pedindo a Deus se eu ia me casar, estava namorando, né? Ali tudo, né? Fiquei noivo. E ele falou assim para mim, ele falou, se você casar, você não vai dar sequência no seu ministério, né? E aí eu não entendi na hora e falei, poxa, mas como, né? Não, porque tem que ser solteiro, porque fazer isso, aquilo. Então, quase que eu escorreguei, né? E atrasei, porque hoje eu falo que não é apenas a minha esposa, né? A minha metade, mas é a minha bênção, né? Então, a Elisângela, minha esposa, ela me ajuda a me aproximar de Deus. Inclusive, até aproveitando você que nos acompanha, você que está procurando alguém, procure sempre alguém que tem está no mesmo patamar que você espiritualmente ou até mais. Não procura quem tem menos, tá? Porque senão a pessoa vai acabar puxando você para baixo. Eu costumo falar que quando a pessoa respeita a Deus, ela vai respeitar você, tá? É isso que vai trazer segurança para você. Então eu me arrependo disso, sabe? De ter ouvido, como o senhor falou, né? Ouvido assim algumas pessoas no início que atrasaram, né? Porque o plano de Deus ninguém impede, mas atrasou ali na minha vida, né? Algo que de repente poderia ter acontecido já, né? Antes. Né? E é uma situação que é como se fosse Abraão e Sara sugerindo ali que tivesse um filho que não é plano de Deus. Foi permissão, mas não foi plano de Deus, né? Com o senhor, pastor Zé. Engraçado que é parecido, né? Eu acredito que os homens de Deus passam muito por isso. Eu não vou dizer um arrependimento, porque acaba tudo contribuindo para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu tive muitas oportunidades de ter me lançado antes na obra de Deus. E as dúvidas pairavam, né? E às vezes a gente escuta muito vozes, né? Mas no caso eu não ouvi as pessoas que queriam que eu fizesse a obra, né? Que viam um talento, que viam um chamado e tinham medo de eu me perder. Na verdade, falava, poxa, você tem que se lançar, você tem que acreditar mesmo em Deus. Então, na verdade, um arrependimento é de não ter confiado mais em Deus antes, sabe? Eu me joguei, falei, Jesus, no momento que eu tomei a decisão de me jogar, as coisas fluíram. Exato. Né? Eu acredito que para os três aqui a gente possa compartilhar essa mesma questão do arrependimento, de dar ouvidos a muitas vozes. E fico muito feliz do programa estar seguindo para esse rumo de chamado, né? Porque é um programa de família. E quantas pessoas a gente não ouve até mesmo a voz dos nossos familiares dizendo que não vai dar certo, de que não é. No meu caso foi assim. O meu pai, ele nunca aceitou eu ser um pastor, né? E pelo fato de eu ter sido uma pessoa bem estudada e tudo mais, ele nunca aceitou esse fato de realmente eu me dedicar à obra de Deus. E por ouvir vozes, eu prorroguei muitas vezes a minha decisão. E eu nunca me esqueço quando eu fui fazer uma campanha, na época era o pastor Vanderlei Duarte lá no Rio Grande do Norte, Natal, a gente saiu de uma vigília, aí eu chamei o meu pastor dos jovens naquela época, e era já de madrugada, e eu falei assim, pastor, eu não estou conseguindo mais. Eu quero me lançar. O pastor Jaime já tinha comentado 2 vezes, né, de eu ser um pastor efetivo, e os outros na minha volta sempre falavam, não, deixa ele quieto, ele tá melhor lá, tá assim, tá assado. E o plano de Deus não acontecia, e eu ouvia muito as vozes daquelas pessoas na minha volta. Até o dia em que esse pastor, o ex-pastor dos jovens, ele pegou e ele falou assim, eu vou chegar lá em São Paulo, a gente chega, vou falar, sempre houve um lugar para você na Igreja da Graça. E aí eu creio que foi o momento certo em que eu só ouvia Deus. Saindo de uma vigília, assim, eu tomei essa decisão, voltei a pedir as contas também e pedi a Deus. Então você que está nos assistindo, que eu não estou aqui incentivando ninguém a pedir as contas do trabalho não, tá, gente? Você que acompanha tem que ver, né? Cuida, não vai pedir as contas, tá? Calma. Não é pedir as contas e vir correndo e passar o dia na igreja, não. Não, mas é você realmente calar as vozes das pessoas à sua volta e ter a sua comunhão, o seu contato com Deus, para que Jesus ele possa falar ao seu coração e te dar a direção. Porque como você viu, não é perfeito. Deus falou, a gente foi, tudo aconteceu. Cada um teve a sua particularidade, a sua dificuldade e os arrependimentos. Poderíamos ter adiantado? Talvez, né? O plano de Deus é que a gente tivesse aprendido com todas as lições e aprendemos para a glória de Deus.
Eu quero aqui agora chamar a nossa inteligência artificial, né? Que é a Sara Richelli. Ela tem uma primeira... Richelli. Chique, né? Chique, né? É chique. Então, desculpe se eu disse Richelli. Não quero te ofender, inteligência artificial. Então, por favor, faça agora se apresente e faça, por favor, a sua primeira pergunta. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui direto dos nossos estúdios para ler as perguntas dos nossos amigos de casa. O Kleber Almeida, lá de Belo Horizonte, mandou a seguinte pergunta para o pastor Fábio. Pastor, como você enxerga o crescimento espiritual e o desenvolvimento pessoal dos membros da Igreja da Graça da Freguesia do Ó sob sua liderança pastoral? E aí, pastor? Bênção, boa pergunta. Que bênção, boa pergunta. Então, a gente, na verdade, dá continuidade, né? Então, como nós estamos falando, o pastor Vanderlei estava antes, outros pastores passaram por lá, o pastor Josias, o pastor Charles, né? Então, assim, a gente enxerga, na verdade, eu falo sempre para o pessoal que é mais um degrau, né? Então, o pastor Vanderlei teve ali um trabalho, colocou o pessoal num estágio ali, num degrau, a gente chegou, colocou, né? Está colocando num próximo. Quando vier um outro pastor, a gente sempre fala aí, eu falo sempre isso para a igreja. Quando vier um outro pastor, ele vai fazer o que eu não fiz, né? Eu falo sempre isso, quando a minha mala ela estiver ali vazia, né? Aí já vai vir um outro para poder colocar você no próximo estágio. Então hoje, né? A gente percebe esse degrau, né? Que foi, o pessoal subiu, por quê? Porque é uma continuidade, né? Eu falo sempre isso, o pastor Valério ficou lá na nossa igreja em Sapopemba. E já pensou se eu pego e falo assim, por exemplo, não, tomara que de repente o povo, eles venham regredir? Misericórdia. Né? Poxa, misericórdia, a obra de Deus. Então a gente vê isso, né? Esse crescimento espiritual, entenda bem, né? É a continuidade de um trabalho que foi feito anteriormente com muito carinho, com muito respeito, né? E para a glória de Deus, depois, né? Quando a gente for para um outro local, Deus vai operar com o próximo que vier, o pastor ou pastora, e vai levar o povo ali a crescer mais em Cristo, em nome de Jesus. Esse é o propósito, é a obra de Deus, né? Porque na verdade, quando um pastor ele é trocado, ele não vem para fazer uma nova obra, ele vem para dar, como ele falou, a continuação daquilo, mas com uma unção especial. Exatamente. Né? Eu lembro que quando o Senhor fazendo o mesmo propósito que o pastor Josias, quantas pessoas não precisam ser abençoadas com esse carinho, esse amor? Exatamente. Então, quantas pessoas não foram abençoadas com a sua alegria? Na verdade, esse amor continua, porque como o pastor Fábio, ele acompanha muito o pastor Josias, eu também, né? É o mesmo sisteminha. Mas o legal, pastor, é que quando eu cheguei lá, né, lógico que era a Igreja da Graça, né, mas falava bastante de fé, eles já tinham crescido nessa área de fé, né? Aí eu trouxe um pouquinho, né, de amor, desse amor que quem não conhece o pastor Jaime, ele repreende, mas é só no amor, né? Ele tem um amor extraordinário. Aí eu levei um pouquinho desse amor, o Senhor continuou nesse amor, está crescendo um pouco mais, para a glória de Deus. É como o pastor fala, né? É o amor e o poder, né? O amor e o poder, né? É você mostrar ali o amor de Deus, mas também o poder de Deus, né? Que o nosso ministério é pautado nisso, no ensinamento, né? E na cura divina, na libertação, né? É você buscar o reino e as demais coisas que serão acrescentadas. Né? Como o missionário mesmo disse para mim, Elvis vá para a Inglaterra com a pá de Deus, que é o poder e o amor. Vá com a pá de Deus, para recolher tudo aquilo que os demônios têm deixado, você vai recolher, vai levar o poder e o amor e vai reconstruir aquele lugar espiritualmente falando. Amém. Nós temos apenas 2 minutos para a gente nos despedir aqui da rádio, mas você que está nos acompanhando pode ainda deixar a sua mensagem de WhatsApp no 0 Prestadora 11 3226 1111 3226 1111 para a glória de Deus. Eu gostaria aqui, antes da gente finalizar, não vou soltar nenhum VT para dar tempo da gente se despedir bonitinho do pessoal da rádio, mas uma mensagem para quem vai agora nos deixar aqui na rádio, pastor, nesses 2 minutinhos, para a pessoa ela realmente seguir e perseverar, porque não é apenas um programa de família no geral, mas a gente também está talvez lidando com alguma pessoa que está ouvindo falando assim, poxa, eu queria essa alegria, eu queria esse amor, eu queria essa paz sobre a minha vida. Primeiro ponto, você que nos acompanha agora, eu quero que você entenda, né? Você que está nos acompanhando, não fique só em casa, tá? Vai para a igreja, vai buscar. A gente ficou muito tempo em casa na época da pandemia. Então agora é hora de você vir. Esses meios de comunicação, eles facilitam para que você receba Deus. Mas vai para a igreja,
Lá o Senhor vai te usar, você vai entender quem é Deus e vai conseguir viver uma vida no mais alto nível em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, é isso daí, mensagem que preenchida de revelação. Na igreja a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa aprender para esse mundão. É para a igreja. Quando eu fui para a mocidade, eu aprendi a administrar, eu aprendi a lidar com pessoas, a lidar com o público. Então a igreja, ela é uma escola. 10 segundos para a gente sair aqui da nossa rádio. Que Deus abençoe todos os nossos amigos ouvintes. Fiquem na paz e vocês aqui da HIT, continuem com a gente porque tem mensagem no WhatsApp. Por favor, a próxima mensagem. A Isildinha Costa, de Itu. A paz do Senhor. Um dia muito abençoado para vocês. O programa está maravilhoso e abençoado. Parabéns. Obrigado, Isildinha. Será que é Isildinha ou é Isilda? Isildinha. Isildinha. Ela colocou Isildinha, então vai ficar Isildinha. Não vamos complicar, porque quando eu comecei na televisão, na verdade, eu estava assim, preocupado. Aí eu falei o nome errado, né? Aí quase que a pessoa me pegou. Silvio? Pode falar? Então, peraí, que a Sara Richelli, ela tem mais uma coisa para falar com o senhor. Então vamos lá. Mas acho que nem com o senhor, talvez seja o Silvio. Mas vamos ver. Por favor. Solta. Pastor Fábio, como alguns de nós sabemos, o senhor tem um talento incrível para imitar o Silvio Santos. Poderia nos presentear com uma imitação? Olha quem temos aqui do lado. O pastor Fábio deu uma saidinha, porque já vai começar o culto aqui na nossa sede. É verdade. Mas ele deixou aqui o Silvio. Oi, Silvio. Como você? Oi, você que está nos acompanhando. Bom dia. Pastor Zé de Jesus, bom dia. Pastor Evo, bom dia. Você que está nos acompanhando agora, é um prazer, viu? Mas eu queria em ritmo de festa, que balance o coração, né? 1, 2, 3, pim. Oi. Até engasgo quando fala assim. Oi, bora. Mas vamos lá. Olha, eu quero falar uma coisa. Diga. Vocês são crente e eu estou vindo agora para a igreja, né? Você que está me acompanhando agora, eu estou aqui com 2 pessoas evangélicas, tá? E eu era aquela pessoa assim que não acreditava muito, né? Mas aí comecei a vir, larguei até aonde eu estava, agora eu estou na HIT, tá? A TV que faz a diferença. E agora eu estou aqui para trazer para você uma bênção para a sua vida, viu? 1, 2, 3... Pim. Glória a Deus. Você gostou? Glória a Deus. Eu tenho que beber água porque aí começa a perder. É meu, ó. Aí ganha de novo. Aê! Bom, gente. Servir a Deus é sempre uma alegria. Pastor, a gente está quase finalizando, mas eu gostaria que o senhor falasse mais uma vez das expectativas, dos horários do culto. O que Deus tem preparado para nós nesse final de semana? Missionário lá na Romênia, depois ele vai para Portugal e depois estará de volta aqui no próximo final de semana para abençoar a sua vida. Mas esse final de semana tá espetacular com o pastor Jaime. É ou não é, pastor? É pá, né? Poder e amor. Poder e amor, vem pra cá que você vai receber o amor que você precisa. Você vai ser bem recebido aqui. Talvez você teve uma decepção, né, na sua vida, mas não joga a toalha não. Vem pra cá, você que tá ouvindo aí pela nossa rádio, não foi à toa. Nossa rádio de São Paulo aí, não foi à toa que você colocou nesse dial aí, não. Foi porque Deus, ele quer falar com você. Hoje nós temos 3 horários para abençoar a sua vida. Às 9 da manhã, daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, às 9, às 14 horas e às 18 horas. A expectativa é enorme, a expectativa de poder, de unção, de cura, de maravilha, de manifestação do poder de Deus. Glória a Deus. Eu também quero ressaltar que a gente tem o Sunset for Jesus, que vai ser hoje lá na Avenida São João, 1035. É um salão bonito dos jovens. Você vai para lá, você vai curtir, você vai dançar para Jesus, vai louvar demais a Deus e ouvir a palavra de uma maneira jovem que vai cair o seu coração em boa terra. E eu tenho certeza disso. Quero falar também aqui das campanhas do missionário, que dia 1º de maio, uma quarta-feira, às 8 horas da manhã, o nosso missionário vai estar em Curitiba, no Espaço Torres, na sede social do Paraná Clube, na Avenida Presidente Kennedy, 2377. E posso chamar o patrocinador da Inglaterra? Por que não? Claro. Por favor, o patrocinador da Inglaterra, antes que a gente encerre. Vamos ver se vai ter. O pastor Elvis Xavier tem realizado cultos online para o povo inglês. E os nossos irmãos têm contado as vitórias vindas do Senhor Jesus. Andréia é uma dessas pessoas. A empresa que eu estava trabalhando me chamaram para conversar e queriam diminuir o meu salário, para eu continuar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, mas eles queriam me pagar bem menos. Aí eu falei com eles que não, que eu não queria, que não era justo e que eu ia sair.
E aí comecei a mandar currículo e conversando com Deus, né? Que se Deus permitiu que essa porta se fechasse, uma porta muito maior iria se abrir para mim. Em outubro, que eu parei de trabalhar, em novembro eu iria receber nada, né? Só uns 2 dias de salário. E aí aconteceu um milagre. Deus abençoou que a empresa me pagou o dobro do que eu estava esperando. E aí completou a quantia certinha que eu precisava para pagar todas as minhas dívidas. Deus me abriu uma porta muito melhor da que eu estava. Eu começo amanhã um novo trabalho para ganhar mais do que eu estava ganhando. Eu oro, sou fiel nos meus dízimos, eu sou fiel no meu patrocínio e Deus tem sido muito fiel na minha vida e eu louvo a Deus por isso. Vidas estão sendo alicerçadas na palavra de Deus. E o desejo dos patrocinadores é o de espalhar o amor celeste por todos os povos. Em 1996, eu comecei a assistir o programa do missionário que vi sob o patrocínio. E o meu filho, ele estava desempregado nessa época. E aí, quando eu comecei a patrocinar, né, o meu filho, para a honra e glória do Senhor Jesus, através do patrocínio, as portas se abriu para ele num trabalho de cabeleireiro. Hoje em dia, ele já tem um salão dele próprio, se converteu para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí eu me encontro muito feliz e alegre porque sei que Jesus faz muitas maravilhas através do patrocínio. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Glória a Deus, Deus abençoe o povo da Inglaterra, continue sendo um patrocinador fiel, porque as coisas estão acontecendo em todo o mundo. Pastor Zé de Jesus, sua despedida e, por favor, fale da campanha do Pastor Jaime na segunda. Pessoal, segunda-feira, Rua Otelo Augusto Ribeiro, 459, aí em Guaianazes, na Rua do Hospital Geral, na Rua dos Bancos, Pastor Jaime de Amorim Campos, 9 horas da manhã, segunda-feira. Pastor Fábio Joaquim, suas considerações? Deus abençoe, obrigado pelo carinho, em nome de Cristo. Tchau, beijo no coração, viu, pra você. E tchau, tchau, fica na paz, pastores, beijo, viu? Deus tchau, abençoe. Tchau, viu? Obrigado. A todos que nos acompanham, um feliz sábado, final de semana. Deus é conosco, família primeiro alvo, concluído com sucesso e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Beijo no coração e tchau. Tchau, pessoal, fique com Deus. Como eu poderia descrever o teu amor? Mas do meu jeito simples vou falar. Maravilhosas são as tuas obras, meu Senhor. Eu só tenho motivos para adorar. Como eu poderia descrever o teu amor? Mas do meu jeito simples vou falar. Maravilhosas são as tuas obras, meu Senhor. Eu só tenho motivos para adorar. Jesus.